Uma senhora de 77 anos estava desaparecida na vizinha cidade de Arapongas e ontem o corpo dela foi encontrado. No dia 28 de outubro, ela saiu de casa durante um temporal forte que estava caindo lá, e ela, não sei se assustou, o que aconteceu, e acabou saindo da residência e sumindo, desaparecendo. Buscas foram iniciadas naquela época, homens do Corpo de Bombeiros estiveram fazendo patrulhamentos em toda aquela região, inclusive na mata existente na área rural, mas não conseguiram encontrar esta senhora ainda com vida. Ontem, um chamado chegou para que fossem até o Jardim Colúmbia, entre o Jardim Colúmbia e o Jardim Palmares. É uma área de mata que existe ali, numa espécie de um fundo de vale. E aí sim, encontraram o corpo desta senhora. Já estava desaparecida há quase um mês e foi localizada em estado realmente que deixou assim até para se fazer um exame pericial no local, não se tinha uma condição adequada de fazer isso. Por quê? A impressão que se tem é que ela tinha uma espécie de um afundamento de crânio. Pode ter sido de uma pancada. De repente alguém bateu com alguma coisa contra a cabeça desta senhora. Mas pode ser também que seja proveniente de uma queda ou algo nesse sentido. Às vezes ela pode ter batido a cabeça contra alguma outra coisa também e depois caiu lá por conta desse trauma. Não se sabe ainda o que foi que aconteceu com ela. As primeiras informações que chegaram, inclusive à Polícia Militar, é de que seria realmente o corpo dessa senhora que estava desaparecida. Até por conta de resquícios de vestes que foram encontradas ali no local. Mas quem vai determinar se é o corpo dela ou não vai ser o Instituto Médico Legal. Aí exames periciais, como por exemplo de arcada dentária, e às vezes até de DNA, devem ser realizados para que a comprovação possa vir. O corpo foi encaminhado ao necrotério do Instituto Médico Legal. E estas imagens aqui, ó, me foram repassadas pelo Eduardo Fialho, da TV Mais, de Arapongas, que é companheiro da gente também, que de repente, quando tem coisas lá, a gente entra em contato com o Eduardo está sempre nos auxiliando, sempre nos mandando as informações e os detalhes de coisas graves que acontecem na cidade de Arapongas, né? Infelizmente, esta senhora foi encontrada morta naquele local. Acredita-se que seja esta senhora que estava desaparecida aí desde o último dia 28. Então a polícia agora vai continuar diligências, vai continuar tentando entender o que era. O Instituto Médico Legal passa a ser chave primordial, importantíssima para estas investigações, porque vai ser o Instituto Médico Legal quem vai ter a possibilidade, obrigação, de determinar se foi a pancada na cabeça que originou a morte dessa senhora, se foi uma pancada acidental, o que aconteceu. Mas aquele afundamento que ela tinha na cabeça chamou a atenção dos policiais civis, militares, bombeiros, o próprio pessoal do IML que esteve lá no local. Inclusive a perícia foi para lá também para fazer os levantamentos, viu? E, infelizmente, parece realmente ser o corpo dessa senhora que estava desaparecida.